Todo mundo erra. Errar é humano, mas tem alguns erros que são bizarros. Que são tão bizarros que ficam muito engraçados. Por isso, vamos dar uma olhada nos piores erros de 2025. E esse aqui é o único vídeo que apontar o dedo no erro dos outros é legal. No live action de Branca de Neve tem alguns erros engraçados. Mas talvez o que mais seja engraçado seja a cena do caçador. A Branca de Neve tá lá toda serelepe, porque ela tá colhendo maçãs, e o caçador manda ela correr pra floresta. E quando ela se vira pra correr, ela deixa a cesta de maçãs cair no chão. E o filme faz questão de mostrar que as maçãs estão todas espalhadas pelo chão. Mas quando a Branca de Neve olha pra trás, vemos o caçador e a cesta do lado dele. E a cesta tá em pé. Sei lá, a cesta cansou de ficar deitada e levantou do nada. Ah, e ainda recolheu sozinha as maçãs. É isso? Ou essa cena que mostra o caçador fizeram em outro dia de gravação, aí ninguém lembrou da cesta e foi. A primeira teoria é mais legal, né? Tem um outro erro em Branca de Neve que é muito estúpido. Vemos um relógio de ponteiro na mina dos 7 anões. E tradicionalmente, relógios de ponteiro são em números romanos. Só que nesse relógio tem 1, 2, 3 e o 6? Sim, eles erraram o número romano. Colocaram o número romano que representa o 6 no lugar do 4. O que pra você que não sabe é simples. Se for o I depois do V, é o número 6. Se for o I antes do V, é 4. Cara, é muito simples isso aqui. Só não é simples pro cabeça de vento que criou esse relógio. Como que ninguém percebeu nada? Eles gastaram todo o tempo criando os efeitos bizarros desse filme e não podia consertar o número romano errado do relógio? Esse erro é tão estúpido quanto o restante desse filme. Outro live action da Disney que cometeu um erro bobo foi Lilo e Stitch. E não, o erro não foi fazer o live action desse filme. Na cena que a Lilo tá no centro de adoções de animais, ela tenta subornar a atendente com jujubas. A Lilo joga tudo no balcão e tem uma jujuba amarela, uma verde e 2 laranjas. Mas depois que a atendente nega essa oferta irrecusável, vemos o balcão de novo e a jujuba amarela desapareceu. Certeza que a atriz da Lilo comeu essa jujuba. Mas sei lá, não tinha nenhuma outra jujuba amarela pra colocar no lugar, aí ficou sem. Esse filme custou tipo 100 milhões pra ser feito. Eu tenho uma leve impressão que dava pra comprar mais uma jujuba amarela com esse dinheiro. Outro erro nesse filme é quando o Cobra Bubble vai na casa da Nani e da Lilo. E vemos que a Lilo tá descalça. Só que quando o Cobra vai tirar uma amostra do pelo do Stitch, a Lilo do nada aparece de chinelo. E em nenhum momento deixou claro que ela foi botar um chinelo. Então é só uma falta de atenção gigantesca. Ou vai ver outra tecnologia alienígena do Jumba, o chinelo que surge do nada. Em Superman vemos um erro bizarro. O Superman tá entrando na Fortaleza da Solidão e o Krypto tá lá, mordendo o pé dele. E parece que não tem nada demais nessa cena. Até a hora que a gente vê o pé do Superman esticando de forma bizarra. Mas que coisa estranha é essa? O pé do Superman virou um sapato de palhaço do nada. Falaram que essa cena tá assim porque eles usam uma lente que distorce a imagem. Algumas pessoas falam que isso não seria um erro por conta disso. Mas sei lá, eu acho que o pé do Superman não era pra ser assim. Então, claramente é um erro. Vai ver, é só mais um dos vários poderes do Superman, tá? De esticar o pé esquerdo quando ele quiser. Outro erro no filme do Superman é quando a Lois Lane tá descendo de uma nave. E vemos que praticamente ela já saiu e tá descendo as escadas. Mas aí corta e mostra ela saindo da nave de novo. Vai ver que ela esqueceu o celular lá dentro e teve que voltar pra buscar. Mas pra ela fazer isso tão rápido entre um corte e outro, só tendo a mesma velocidade do Superman. Falando de filmes de heróis, Thunderbolts da Marvel tem um erro que é uma tremenda falta de atenção. A Helena Belova tá num laboratório e ela tá segurando um dispositivo na mão enquanto ela fala com o cientista. Quando a imagem tá mais aberta, vemos que ela tá segurando o dispositivo pela ponta. Mas quando muda o ângulo, ela tá segurando o dispositivo todo. E depois, quando volta a abrir a imagem, ela ainda tá segurando o negócio pela ponta. É meio estranho que ninguém percebeu isso na hora. Não teve uma alma viva ali nos bastidores pra falar pra atriz segurar esse negócio direito. Eu sei que parece uma coisa boba, mas é aquele tipo de erro que quando você vê pela primeira vez, ele gruda na sua memória e você nunca mais consegue desver isso. E você fica prestando atenção no erro quando deveria ficar prestando atenção na cena mesmo. Enfim, Thunderbolts, melhore. Pra que agredir? Já no filme Fórmula 1, é aquele filme super legal, cheio de cenas de corrida de tirar o fôlego e que torrou milhões de dólares pra ser feito. E esses milhões
milhões de dólares não impediu que esse filme cometesse um erro bem na cara. Lá no meio do filme, vemos o personagem Joshua Pierce bebendo uma aguinha, lá no meio da cozinha. E ele tá segurando o copo com a mão esquerda. Só que tem um corte nessa cena e do nada ele tá aqui, bebendo a água aqui, ó, na mão direita, ó. Esse filme se preocupou em ter uma fotografia linda, atores super caros, cenas de corrida super realistas, mas errou numa simples cena de beber água. Ó, pelo menos gerou conteúdo pra esse vídeo, hein? Em Jurassic World Recomeço, tem um erro que é Jurássico, seja lá o que isso quer dizer. A personagem da Scarlett Johansson, a nossa eterna Viúva Negra, ela tá dentro de um carro conversando com o motorista e está no banco de trás. Só que o ângulo da câmera vira e a Viúva Negra simplesmente some do carro. Ou a atriz não estava no dia da gravação, ou ela só tá escondida atrás do banco. Se for o caso da segunda opção, o erro é que é uma cena muito mal filmada. Eu acho que até um T-Rex com aqueles bracinhos de T-Rex ia conseguir filmar melhor essa cena. E será que um filme Minecraft tem erros também? Mas é óbvio que tem. Se tá nessa lista, é porque errou feio em alguma coisa. Lá no final, quando o Steve acaba de derrotar a Maga Malgosha, ela tenta usar uma faca pra surpreender o Steve. Só que ela falha miseravelmente. E o Steve só tira a faca da mão dela com um tapinha. E dá pra ver claramente que a faca não foi pra longe. Só que quando a Malgosha tenta acertar o Steve com outra faca, a primeira faca que tava ali some da cena. Será que quando o Steve deu um tapa, a faca desmontou em vários bloquinhos e sumiu? Será que pareceu um tapinha, mas na verdade foi um tapão que fez a faca parar lá do outro lado do Overworld? Ou será que alguém só esqueceu de colocar essa faca lá? Eu chuto a terceira opção. Aí, ó, não é o Steve que falou que dá pra fazer tudo com a sua imaginação no Minecraft? Vai ver, ele só esqueceu de imaginar a faca ali e ela sumiu. O legal é que dá pra criar várias teorias divertidas pra explicar esse erro. E pra você, qual teoria que ia melhorar esse erro em Minecraft? Comenta aí qual a melhor teoria pra faca da Malgosha ter sumido. Por enquanto, esses são os 10 piores erros de 2025, na minha opinião. E aí, gostou? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau!